Irmãos, é muito comum nos nossos tempos, na nossa cultura, nos nossos dias, o culto às pessoas, o culto às personalidades, né? As celebridades são fabricadas aos montes e todo dia surge uma nova celebridade, alguém que as pessoas começam a adorar de certa forma, a prestar um tipo de culto até a essas celebridades. As pessoas seguindo os seus ídolos, seguindo os passos, onde vai eles estão informados, tudo querem saber sobre aquela pessoa, eles tendem a copiar o jeito de falar dessas celebridades, de se vestir, o jeito de pentear cabelo, tudo é inspirado nas pessoas que se tornam ídolos e celebridades da nossa cultura. Mas a grande maioria das pessoas que seguem essas outras pessoas, elas sequer conhecem pessoalmente ou como são no dia a dia, quais são a personalidade, o caráter de cada uma dessas pessoas. E a maioria dos ídolos da nossa cultura, eles possuem muito pouco a nos oferecer em termos de valores. Se parar para analisar os grandes ícones dos nossos dias, que ficam naqueles grupos de jogadores de futebol, cantores ou coisas semelhantes, hoje em dia tem uma categoria nova, os youtubers, Então já que tem os menores aqui, certamente eles já têm essa expressão no vocabulário, conhecem os seus youtubers favoritos, Mas eles têm muito pouco a nos oferecer, tanto quanto exemplo de conduta, ou até mesmo de opiniões, que eles acabam sendo formadores dessas opiniões. Se pararmos para pensar, esses ídolos da nossa cultura, eles são tão vazios e sem significado, quanto a um ídolo feito por mãos humanas, uma estátua, uma imagem, ou algo do tipo, que as pessoas param na frente e começam a falar com ela como se ela tivesse poder para resolver algum problema das suas vidas. Isso é tão vazio e sem sentido quanto isso. Mas talvez a gente não deva nem ir tão longe, nem tratar isso como uma idolatria, mas podemos dizer que muitas vezes ela gera um tipo de admiração. Pessoas que a gente admira e que nós seguimos nas nossas redes sociais porque nós gostamos de ouvir a opinião dessas pessoas sobre determinados assuntos, e isso é comum, pessoas que acabam sendo referências para nós, e nisso não há problema algum, a gente deve realmente ter pessoas como referência na nossa vida, buscar informações de pessoas que a gente confia, que a gente admira de alguma forma, Mas, nesse caso, tirando o absurdo da idolatria, que existe muito, mas passando para o lado de uma admiração, é importante a gente fazer uma reflexão sobre aquilo que nós devemos buscar nas pessoas com a qual nós admiramos. Quais características, quais princípios eu devo buscar em uma pessoa para me inspirar nela, para ter ela como um exemplo, E nada melhor para a gente fazer isso do que trazer esse assunto à luz da palavra de Deus. Buscar na palavra de Deus esses princípios. E o texto que hoje nós temos diante de nós traz Paulo fazendo elogios sobre dois personagens da história cristã, Timóteo e Epafrodito. O que eu pretendo aqui essa noite é retirar as características desses dois homens que levaram Paulo a elogiá-los. O que chama atenção para o apóstolo e para a palavra de Deus, foi o autor, Paulo, mas inspirado pelo Espírito Santo, a palavra é a própria palavra de Deus. O que Deus nos mostra aqui de características que devem nos inspirar a buscar nas pessoas que nós admiramos? Quais características de fato são importantes segundo o texto bíblico? E também que essas características não sejam só para nós procurar nas pessoas para nós admirarmos, mas que a gente queira essas características na nossa própria vida. Então, em primeiro lugar, que nós vamos ver aqui no texto, uma pessoa que deve nos inspirar e uma característica que nós devemos buscar para a nossa vida é ser alguém que não busca os próprios interesses. Os versos 19 a 21 do texto fala assim: Espero, porém, o Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, porque eu acho que ela dá uma clareada aqui no texto, no sentido dele.
Ele diz assim nessa tradução: se for da vontade do Senhor Jesus, eu espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Paulo elogia aqui o seu fiel companheiro, né, Timóteo, um personagem presente e constante na vida do apóstolo Paulo. E ele começa o seu elogio falando: a ninguém tenho de igual sentimento. Essa expressão, no texto original, ela também possui o sentido de ter a mesma mente, ou a mesma força. Né? A gente tem a mesma mente, ninguém tem a mesma mente minha do que Timóteo. Né? A escolha de Paulo por Timóteo para enviar até os filipenses não aconteceu apenas por causa das suas qualidades, mas porque Paulo entendia que ninguém poderia fazer aquela tarefa que ele tinha em mente tão bem quanto Timóteo. E é isso, né, porque Paulo diz: não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Né, para isso que eu quero fazer, não há ninguém que vai fazer isso tão bem quanto ele, porque ele tem esse sentimento, como eu tenho. O interessante, né, dos sentimentos pelos filipenses que Timóteo nutria, é exatamente o mesmo interesse e sentimento pelo qual Paulo nutria para todas as igrejas. É por isso que ele diz: ninguém tem igual sentimento do que eu tenho. Né? A ideia de que Timóteo se importava tanto quanto Paulo mesmo se importava. E aí no verso 21, Paulo vai fazer um triste comentário: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Eu não acredito que aqui Paulo está dizendo que não havia ninguém que ele pudesse enviar até os filipenses, porque ninguém além de Timóteo buscava as coisas de Cristo. Eu não acredito que não havia mais nenhuma pessoa que buscava os interesses dos outros, e sim só existiam pessoas que buscavam o seu próprio interesse. Até porque depois ele tece elogios para Epafrodito. Vou me engasgar muito nessa palavra hoje. Então eu vejo esse versículo mais como um comentário de Paulo sobre os dois estilos de vida presentes neste mundo. Cada pessoa ou vive um estilo de vida ou vai viver o outro. Não existe para Paulo uma terceira opção. Existem apenas as pessoas que vivem para si mesmo e os que vivem para Cristo. É interessante uma expressão que eu escutei do Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes. Ele diz assim: ou as pessoas estão em Filipenses 1:21, ou elas vão estar em Filipenses 2:21. Se você voltar um capítulo ali e ler 1:21, você vai entender a expressão. Ou, para mim, o viver é Cristo, ou eu vivo para mim mesmo. Então, ou uma pessoa vai viver Filipenses 1:21, ou vai viver 2:21. Não há uma terceira opção, um terceiro caminho a seguir. Não existe como eu viver para mim mesmo e encaixar Cristo de alguma forma na minha vida. Paulo estabelece o padrão: ou você vive para Cristo, ou vai viver para você mesmo. Agora, é importante deixar algo claro aqui para que não haja distorções em cima do texto. A palavra de Deus não diz que buscar o que é do nosso interesse seja algo pecaminoso. Não é isso que o texto está falando. Deus, ele nos dá uma vida. E ele quer que a gente cuide da nossa vida. É necessário para a gente traçar metas, objetivos para nós mesmos. E Eclesiastes 3:13 vai dizer que cada um deve comer, beber e desfrutar dos frutos do seu trabalho, porque são presentes de Deus. Nós devemos cuidar dos nossos interesses, devemos trabalhar para conseguir o nosso sustento, nós devemos nos alegrar de receber tudo isso da parte de Deus, como alguém que nos concede força, como alguém que nos provê todas as coisas, como aquele que nos dá o ar para respirar, para que a gente possa trabalhar e viver. E nós devemos reconhecer que tudo aquilo que nós temos, nós recebemos de forma graciosa da parte de Deus. Buscar o sustento,
buscar um bom lar para minha família, buscar provisão para os meus filhos, enfim, buscar os nossos interesses e as nossas necessidades, não deve ser negligenciado. Nós precisamos fazer todas essas coisas. Buscar essas coisas não vai nos tornar cristãos negligentes ou omissos com as coisas de Deus. O problema mora quando nós buscamos essas coisas distantes de Deus. O problema está quando nós buscamos apenas aquelas coisas e não buscamos mais outras tantas que também são do interesse de Deus. Não existe problema, não é pecado em você possuir um emprego que lhe pague bem, ou possuir uma empresa próspera, ter uma carreira profissional de sucesso. O problema está em quando você não reconhece que é Deus quem tem te dado todas essas coisas. O problema está quando você olha para si mesmo e começa a se achar capacitado. Eu tenho tudo que eu tenho por causa do meu trabalho. Porque eu batalho, porque eu faço, porque eu tenho as habilidades necessárias. Porque eu tenho a capacidade, porque eu sou forte, eu sou trabalhador. O problema está, além disso, quando você não se torna um bom mordomo daquilo que Deus tem te dado. Quando alguém retém para si todas as coisas, ou possui um alvo de cada vez mais. Ao invés de usar os recursos que Deus tem te dado para abençoar, para diminuir o sofrimento de muitas pessoas que não possuem os recursos suficientes. Aí sim nós entramos em questões pecaminosas e que ferem a santidade de Deus. O que devemos fazer, irmãos, é colocar os nossos interesses debaixo dos interesses de Deus. Precisamos sujeitar os nossos interesses aos interesses de Cristo. Nós devemos ter a consciência de que os nossos próprios interesses, na grande maioria das vezes, eles serão egoístas. Por causa da nossa natureza pecaminosa que a gente adquiriu, nós somos inclinados automaticamente a buscar coisas para nós mesmos, para nossa própria glória. E essa é uma sedução que Deus não quer que a gente caia. E é por isso, para que os interesses pessoais venham a ser controlados, eles precisam estar debaixo dos interesses de Deus. Por exemplo, Deus me abençoou com um emprego que me permite ter uma casa modesta, viver sem muito luxo, mas sem faltar nada. Aí eu recebo uma proposta da minha empresa, nós precisamos que alguém faça umas horas extras, isso vai te render tanto, mas você vai ter que trabalhar mais 3, 4 horas por dia. Mas essas horas extras vão me render um bom dinheiro. Eu vou poder, daqui a pouco, ter uma casa melhor. Eu vou poder ter, quem sabe, uma piscina no meu pátio. Aumentar o padrão de vida. Sem Deus, eu vou dizer, está fechado. Pode contar comigo. Mas com Deus, submetendo o meu interesse aos interesses de Deus, eu vou ponderar. Mas e o tempo com a minha família? Como vai ficar? Como eu vou poder estar presente, ensinando, disciplinando, alimentando espiritualmente a minha esposa, os meus filhos, se eu vou ter que trabalhar todo dia até muito tarde, vou chegar extremamente exausto e não vou ter força para fazer mais nada? Aí eu vou tomar uma decisão de buscar os interesses de Deus para mim. Qual é o interesse de Deus para mim? Que eu seja um líder que mantenha espiritualmente o meu lar, ou que eu seja uma pessoa próspera nesse mundo? Mas além desse tipo de interesse, em termos financeiros, existem vários outros interesses de Cristo para os seus discípulos que nós não podemos negligenciar. E eu quero listar pelo menos 3 desses interesses. É do interesse de Cristo que façamos discípulos.
Foram essas as palavras de Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você encontra lá em Mateus 28. Nós devemos buscar o interesse de Cristo na proclamação do Evangelho e no discipulado. Nós não podemos ficar omissos diante das claras recomendações de Cristo para os seus seguidores. Quando eu deixo de evangelizar, por exemplo, por conta de medo de rejeição, por conta de medo de passar vergonha com meus colegas de trabalho ou com meus colegas de aula, que vão tirar sarro de mim por causa da minha religião, eu estou colocando o meu interesse acima do interesse de Cristo. Eu estou colocando o meu interesse de não ser rejeitado pelas pessoas, de falta de aprovação, sobre o interesse de Cristo, que é proclame, anuncie. Quando eu não me envolvo com discipulado, isso quer dizer o quê? Fazer discípulos. E muitas vezes isso envolve o quê? Receber alguém na sua casa para estudar a palavra de Deus, para orar junto, para ler um livro bom juntos, para compartilhar daquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada. E aí eu não faço isso porque é difícil, porque falta tempo, porque eu prefiro ficar em casa sossegado. É a mesma forma, colocando o seu interesse acima do interesse de Deus. É também interesse de Cristo que cresçamos espiritualmente. O crescimento espiritual, irmãos, é um processo pelo qual nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo. No exato momento quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, o Espírito Santo inicia um processo na nossa vida para nos transformar dia a dia à imagem de Jesus Cristo. E o crescimento espiritual é algo que ocorre durante toda a nossa vida. Conforme nós estudamos a palavra de Deus, conforme nós aplicamos a palavra de Deus para a nossa vida, é esse processo que está acontecendo. E nós devemos pedir para Deus nos ajudar a aumentar a nossa fé e o nosso conhecimento sobre Ele. Deus deseja que cresçamos espiritualmente e Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos para obter esse crescimento. Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus nas nossas mãos, hoje, aqui, essa noite, em várias versões, traduções, para facilitar o nosso entendimento. Nós temos Bíblia de estudo, nós temos comentários bíblicos, livro a livro, versículo a versículo, bons materiais. Mas principalmente nós temos a Bíblia na nossa casa. E Deus nos dá o seu Espírito para que a gente compreenda, pelo menos, as verdades fundamentais. Ele deseja que a gente cresça. Você pegar 1 Pedro, fala isso muito claramente. O desejo de Deus pelo nosso crescimento. E quando nós estagnamos na nossa vida espiritual, quando nós paramos o nosso crescimento, e aí nós colocamos a culpa na rotina, nós colocamos a culpa na falta de tempo, nós colocamos culpa em várias circunstâncias que têm nos impedido a ler, que têm nos impedido a orar. Isso é um indício de que nós estamos colocando os nossos próprios interesses acima do interesse de Deus. E por fim, irmãos, é do interesse de Cristo que a igreja seja unida. Ser unido é estar junto, com o mesmo propósito, com o mesmo acordo, buscando as mesmas coisas. A igreja deve buscar satisfazer o interesse de Jesus pela sua unidade. Jesus pede isso ao Pai em João 17, dos versos 20 a 23. E é importante nós sempre frisarmos que a unidade na igreja, ela vem pela palavra. Ela vem pela mensagem pregada. É uma união firmada na verdade. Não é uma união acima de qualquer coisa. Ou o que importa é estarmos unidos, se um não concorda ou não concorda. A união vem por meio da verdade. Lutando junto por um mesmo objetivo.
Quanto mais buscarmos a palavra de Deus, quanto mais buscarmos a glória de Deus em nossa vida, nós cada vez mais estaremos unidos. E isso é do interesse de Jesus. E é por isso, irmãos, que em primeiro lugar, uma pessoa que deve nos inspirar e que nós devemos buscar ser é alguém que não busca os próprios interesses, mas que busca primeiramente os interesses de Cristo na sua vida. E em segundo lugar, uma pessoa que deve nos inspirar é alguém que vive para servir. Os versos 25 a 28. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então, o verso 25 aqui nos apresenta o segundo personagem aqui, a segunda pessoa do qual Paulo tece os seus elogios, é Epafrodito. Irmão de Paulo, no sentido de pertencerem à família de Deus. Cooperador e companheiro, que representa que eles estão unidos, servindo a Deus. E em relação aos filipenses, Paulo diz que Epafrodito é mensageiro e auxiliar das suas necessidades. Isso indica que foi ele quem trouxe as notícias dos filipenses até o apóstolo Paulo. E foi ele que levou até Paulo as ofertas que os filipenses recolheram para ajudar Paulo na sua tarefa de pregar o evangelho. Então, muito provavelmente, Epafrodito tenha sido cedido pela igreja dos filipenses. Tenha sido alguém de dentro da igreja do qual os filipenses enviaram para trabalhar com Paulo de maneira permanente. Epafrodito aqui estaria com saudades da sua casa por conta da sua doença, né? E por conta da sua doença, Paulo tenha decidido liberá-lo do seu compromisso, né, permanente de trabalho junto com ele. E isso explica o verso seguinte, que diz, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito adoeceu e adoeceu mortalmente, é o que diz o texto, né? Os filipenses, eles souberam da sua doença, que ele tinha ficado gravemente doente, e agora o próprio Epafrodito está angustiado por conta da reação que a sua igreja poderia ter por causa da notícia que ele ficou gravemente doente. Mas mesmo estando perto da morte, Deus, porém, se compadeceu dele. Epafrodito foi salvo pela graça de Deus. Fica muito claro no texto que se ele tivesse falecido, a tristeza da sua morte aumentaria muito os sofrimentos de Paulo na sua prisão. Seria, conforme ele diz, tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Nós podemos destacar neste ponto que Epafrodito é um homem disposto, pronto para servir. Ele estava a serviço da igreja local e a serviço do próprio apóstolo Paulo. Ele estava colocando, sim, os interesses dos outros, de Cristo, acima do seu próprio interesse. O desejo de servir, ele não é naturalmente humano. O nosso pecado, o nosso orgulho, ele nos coloca numa posição de que nós não queremos servir. Nós queremos ser servidos. O ser humano, ele serve muitas vezes por necessidade, mas não por vontade própria. Se nós temos condições, recursos, nós vamos pagar as pessoas para nos servir. Agora, se nós não temos como, então, por obrigação, nós vamos prestar serviço para receber algo em troca. Muitas pessoas fazem obras de caridade, trabalham em ONGs, e elas, no fundo, mesmo essas pessoas, elas buscam algum tipo de recompensa.
seja reconhecimento, seja tentar alcançar algum tipo de mérito diante de Deus, seja apenas aliviar o peso da consciência, aquele sentimento de que, mas eu fiz a minha parte. Eu ajudo, eu trabalho na ONG, eu faço isso, faço caridade. A realidade é que dificilmente alguém serve apenas pelo bem do próximo. Sempre há algum tipo de interesse por trás. E aí nós vemos Cristo dizendo para os seus discípulos em Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Entre vocês, meus discípulos, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Cristo deixou um padrão de conduta para os seus discípulos. Padrão que nós podemos observar na vida deles mesmos, dos apóstolos ao longo da história. Qual dos apóstolos foi servido na sua vida? Paulo estava sendo servido aqui na epístola? Estava preso. E mesmo preso, proclamando e servindo, ensinando as igrejas por meio de epístolas. Pedro foi servido? O apóstolo João? Algum deles foi servido na sua vida? O ensino bíblico diz que nós somos discípulos, e se somos discípulos, somos chamados para servir. Com vocês será diferente de todo mundo. Vocês terão uma postura diferente. E duas coisas aqui são importantes nesse chamado que os discípulos têm para servir. A primeira é entender o que muda na nossa disposição que não é natural. Nós naturalmente queremos ser servidos e não servir. O que muda na nossa postura para que a gente possa ter o desejo de servir? E o que muda é que no momento da nossa conversão, Deus nos dá, no nosso coração, muda a natureza dele e nos dá uma obediência amorosa. De ler aquilo que Deus espera de nós e querer cumprir, e querer fazer parte desses. Deus muda a nossa natureza. Deus muda a nossa disposição, a disposição do nosso coração. E é somente através da regeneração que o Espírito Santo opera é que nós podemos ser servos neste mundo. E tão importante quanto entender uma nova disposição é entender como servir. Muitas pessoas acham que somente servimos a Deus quando nós fazemos algo dentro da igreja. Ou você somente serve a Deus quando você está contribuindo financeiramente para ela. Ou você está contribuindo para algum missionário no vasto campo missionário que nós temos no mundo. E sobre isso, conta-se uma história de um pregador que estava na rua pregando o evangelho da prosperidade. E ele dizia na sua pregação que Deus já tinha tirado muitos homens da enxada e tinha colocado como advogado, como médico, como empresário. Ele diz: Deus está tirando, Deus vai tirar você da enxada e vai colocar num cargo bom, ganhando um bom salário. E aí uma das pessoas que estava ouvindo perguntou àquele pregador: mas se Deus continuar tirando as pessoas da enxada, quem que vai plantar comida para nós comer? Esse ouvinte, ele percebeu uma grande verdade. Que você pode servir a Deus no lugar que você está. No emprego que você está. Na escola que você estuda. De que formas? Por meio de uma conduta irrepreensível e por meio da proclamação da palavra de Deus. Muito provavelmente, você não vai ser reconhecido por isso. Muito provavelmente você até sofra por conta de uma conduta exemplar num mundo que desconhece esse tipo de conduta. E talvez você sofra por conta das suas convicções cristãs sobre muitos assuntos que hoje o mundo apoia e que a Bíblia condena.
Mas se for esse o preço para que a gente seja servos de Deus, então sofra. Se os apóstolos sofreram pelos mesmos motivos, e se esse sofrimento for o preço para fazer a vontade de Deus, então sofra e se alegre com o sofrimento. Um dos maiores erros do cristianismo nos nossos dias é dizer que o cristão não deve se envolver com coisas que os evangélicos dizem como secular. Só que se esquecem que nós, os cristãos, nós permanecemos no mundo. Se Deus quisesse nos separar totalmente do mundo, Ele viria e nos resgataria de uma vez. Deus deseja que sejamos sal e luz aqui. As pessoas dizem que o cristão ele não deve se envolver com política. E talvez seja por conta desse tipo de pensamento que a política no Brasil está desse jeito. Porque quem tem valor, os cristãos que conservam o mundo, têm se afastado de assuntos importantes. Nós devemos sim nos envolver em todos os assuntos. Nós devemos olhar para os nossos jovens, as nossas crianças, olhar as habilidades que Deus tem dado para elas e encorajá-las. Se olharmos para essas crianças e jovens e vemos que você possui desejo e aptidão para ser um advogado, então que você seja o melhor advogado que esse mundo já viu, com seus princípios cristãos, servindo como quem serve a Deus. Se for um médico, que seja o melhor médico. Se for um atleta, que seja o melhor atleta. Se for mecânico, eletricista, que vocês levem o seu cristianismo para suas profissões. Porque isso vai mudar o mundo. Isso vai impactar a nossa vida, a nossa geração, a nossa cultura. Sirvam com seus talentos. Façam bons trabalhos. Cobrem de forma justa pelos seus serviços. Fazendo isso, você está servindo as pessoas e servindo a Deus. Essa é a diferença, irmãos. Quando a Bíblia impacta todo um arredor. Quando uma igreja consegue ser luz, é quando os membros saem de dentro e aplicam aquilo que têm aprendido da palavra de Deus nas vidas, nas profissões, nos empregos, no colégio. É isso que vai mudar alguma coisa. Nós devemos ser servos obedientes a Deus, aonde quer que estejamos. E devemos também nos inspirar em pessoas que são dispostas a servir e que têm servido com princípios neste mundo. Agora um breve comentário nesse ponto sobre a doença do Epafrodito. Eu acho que é pertinente e necessário, tendo em vista a cultura evangélica, a famosa cultura evangélica no nosso país, que diz que crente não pode ficar doente. Que dizem que toda doença vem do diabo. Paulo, ele não diz lugar nenhum aqui no texto que ele ficou doente porque Satanás atacou ele, nem que faltou fé da parte de Epafrodito. Muito menos que ele ficou doente porque estava em pecado. Não há nada disso no texto. Aqueles que pregam que um crente não pode ficar doente e que toda doença é obra maligna, essas pessoas estão totalmente equivocadas e sem respaldo bíblico para suas posições. É importante destacar aqui que ele não apenas adoeceu, mas ele adoeceu para morrer. Ele ficou gravemente doente. A sua enfermidade foi algo grave. Os crentes, eles não são poupados de enfrentar as mesmas dores, as mesmas tristezas e as mesmas enfermidades de qualquer outra pessoa. Paulo não considera a doença grave de um irmão como uma falha na sua fé. Agora, a parte boa que a gente pode observar pelo texto é que Deus cura. Ele possui poder para livrar qualquer pessoa das portas da morte. A cura
é um ato de misericórdia de Deus. E apenas Deus pode fazer isso. Então, cuidado com enganadores que dizem ter poder de curar. Venha na nossa igreja, porque aqui tem dom de cura. Deus vai te libertar dessa enfermidade. E, na verdade, essas pessoas que dizem ter dons, o que a gente tem visto é que elas apenas enriquecem com as suas falsas promessas. É apenas isso que nós temos visto. Então, em primeiro lugar, uma pessoa deve nos inspirar. E também devemos ser assim, buscar ser assim. São pessoas que não buscam os próprios interesses. Em segundo lugar, pessoas que vivem para servir. E por fim, alguém que ama de forma sacrificial. Verso 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo recomenda aos filipenses a receberem Epafrodito com toda alegria. Ele diz que os filipenses deveriam considerar homens como ele como um grande valor, com grande consideração. No versículo 30, o apóstolo apresenta o motivo para isso. Por causa da obra de Cristo. Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Significa que Epafrodito colocou a sua vida em risco quando ele assumiu um compromisso de servir a Cristo. Ao ir até Paulo, para trabalhar com Paulo, ele sabia que corria perigos, corria riscos. O termo original aqui, para se dispôs a dar a própria vida, é o mesmo usado para falar de um jogador que aposta tudo em uma única jogada. É aquele que aposta todas as fichas que tem numa única cartada. A maioria dos cristãos que viveram, que vivem e que viverão ainda aqui neste mundo, são chamados, irmãos, para vidas comuns. Para vidas que não serão lidas em livros. Mas Deus ama cada um dos crentes da mesma forma. Mas Deus também chama algumas pessoas para terem vidas extraordinárias. Pessoas que se dispõem a ir além, a saírem da sua zona de conforto e, como Epafrodito, terem a disposição de dar a sua própria vida por causa da obra de Cristo, se for necessário. E essas pessoas, conforme o próprio Paulo diz, merecem a mais alta honra, merecem o nosso maior respeito, merecem a nossa admiração. Essas pessoas que devem nos inspirar. Nos dias da igreja primitiva, existia uma associação de homens e mulheres que eles eram chamados de os jogadores. E isso por causa do texto de Filipenses. Eles usam o termo no grego que fala sobre os jogadores para usar o nome que ficou chamado esse grupo de pessoas. E esses homens e mulheres, eles tinham apenas um propósito e objetivo. Era visitar os doentes daquela época. E particularmente os doentes que estavam passando por doenças perigosas. Na maioria das vezes infecciosas. Conta-se que no ano 252 depois de Cristo, explodiu uma grande peste na cidade de Cartago. E por conta dessa terrível doença, que matou muita gente, começou a acontecer do povo pagão jogar o corpo das pessoas que morriam nas suas casas, parentes, amigos, na rua e fugir da cidade com medo da infecção que estava tomando conta dessa doença terrível. Então eles iam para outra cidade com a intenção de esperar um tempo e voltar para os seus lares. Então eles jogavam os mortos para fora e vazavam. E aí, nessa ocasião, o bispo da cidade de Cartago, chamado Cipriano, nós vamos estudar daqui a um tempo na nossa escola bíblica, na quarta-feira, ele reuniu o povo da igreja, fez uma assembleia extraordinária e encorajou os irmãos a saírem para as ruas, recolher os corpos e enterrar os corpos dos pagãos
E também cuidar dos doentes que estavam muitas vezes sozinhos nas suas casas. E por causa da ação dos cristãos da cidade de Cartago, que passaram a arriscar a própria vida, porque era uma doença terrível, e muitos cristãos perderam suas vidas nesse processo, eles salvaram a cidade da destruição. Eles salvaram a cidade de ser completamente destruída por causa da doença. E ao longo da história, a igreja ela sempre precisou de pessoas que entregavam a sua vida para o serviço de Cristo e dos outros. Agora pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Quem de nós, que se houvesse, vamos pegar um exemplo atual, um surto de H1N1, quem de nós, digamos que irmãos da nossa igreja pegasse, contraísse a doença e tivesse que se ausentar, ficar longe da igreja por um bom período de tempo, quem de nós iríamos até a casa desses irmãos queridos para não deixar eles sozinhos, sem alimento? Quem de nós colocaria a nossa vida, a nossa saúde em risco para servir a Deus e aos irmãos? A verdade é que ser cristão em tempos de paz parece ser muito mais fácil. E basta nós olharmos para o número de pessoas que se dizem cristãs, mas que não passam nem um pouco de semelhança com Cristo. E que muitas vezes não conhecem nada sobre Cristo. Da mesma forma, servir, quando não nos custa nada, é muito mais fácil do que servir quando pode nos custar tudo. O exemplo de Epafrodito, que é exaltado por Paulo, é de alguém que ama a Deus e aos irmãos de uma maneira sacrificial, ou seja, sacrificando, se preciso, a própria vida. E outro exemplo que me veio logo à mente ao estudar esse texto, quando nós falamos de servir de maneira sacrificial, é o exemplo dos 2 jovens moravianos. Eu creio que a grande maioria daqui das pessoas já deve ter ouvido falar dessa história. Os morávios, irmãos, são um grupo de cristãos da República Tcheca que abraçaram o protestantismo e que estão intimamente ligados ao início do movimento missionário, que consiste em enviar pessoas para locais onde a palavra de Deus não está sendo pregada. E aí conta-se, história verdadeira, que no século XVIII, 2 jovens moravianos faziam parte dessa congregação. Eles possuíam 20 anos de idade e eles ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono dessa ilha era um britânico agricultor e ateu. E nessa ilha havia aproximadamente 2.000 pessoas trabalhando como escravas para esse homem. E essas pessoas iriam viver e morrer naquela ilha sem nunca ouvirem falar de Cristo. E aí esses jovens entram em contato com o dono da ilha e perguntam se eles poderiam ir para lá como missionários, para pegar o evangelho para aquelas pessoas. E o dono, de imediato, lhe diz: não, nenhum pregador vai entrar na minha ilha, nenhum religioso vai falar qualquer coisa que eu nem acredito. E aí eles voltaram, oraram por mais um tempo, e aí eles fizeram uma nova proposta para o dono da ilha. E se nós fôssemos para sua ilha como escravos para sempre? Aí o homem disse: então eu aceito. Só que eu não vou pagar nem o transporte de vocês até essa ilha. E aí os jovens bancaram o custo das suas viagens e foram para lá. E no dia que esses jovens estavam no porto, e pense nessa cena, estavam no porto se despedindo da igreja, que eles tanto amavam, se despedindo dos seus familiares. O choro intenso de todas as pessoas que estavam ali, porque sabiam que nunca mais eles veriam aqueles jovens irmãos, filhos, primos, seja lá o que for o grau de parentesco. E aquele choro constante.
E aí, quando o navio tomou certa distância, os dois jovens se abraçaram e gritaram as suas últimas palavras que foram ouvidas, que foram as seguintes: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Na igreja dos moravianos, eles tinham um relógio de oração. Eles se revezavam entre os irmãos daquela igreja para orar sem cessar durante 24 horas por dia. É como se cada um de nós assumisse uma hora do dia para estar orando. E nós fizéssemos um relógio de 24 horas de oração. E esse relógio, ele durou cerca de 100 anos, irmãos, ininterruptos de oração. E o mais interessante de tudo é que eles não oravam por coisas que eles não estavam dispostos a ser a resposta das suas orações. O que isso quer dizer? Que eles não oravam para que o evangelho alcançasse a Coreia do Norte se eles não estavam dispostos a ir até lá para pregar o evangelho. Ou seja, se eu não estou disposto a fazer tal coisa, então eu não vou orar. Senhor, prega o evangelho na minha escola. Senhor, alcança as pessoas do meu trabalho, mas eu não estou disposto a falar do evangelho, então não ore. Porque você tem que estar disposto a ser a resposta da sua própria oração. E quanto isso tem a nos ensinar, irmãos? Desde o próprio testemunho de Epafrodito, que serviu e amou ao ponto de não considerar sua própria vida, sabendo que sua vida corria riscos, até os inúmeros casos e relatos de missionários, pastores, pregadores, pessoas que abriram mão de tudo, da sua própria vida em favor de servir a Deus, servir as pessoas carentes do evangelho. Que a gente aprenda aqui também, irmãos, de jamais orar por algo que nós não estamos dispostos a ser a resposta, como fizeram esses jovens, como fazia essa igreja. Atitudes, como a dos dois moravianos, elas apenas confirmam e demonstram a confiança que eles possuíam em Deus. Confiança que levou dois jovens, 20 anos, a se tornar escravos e morrer como escravos, porque nunca mais se houve notícia deles. Nunca mais eles puderam ver as suas famílias. Isso só mostra a confiança que eles têm em Deus. Que Deus vai cuidar, que Deus vai prover e que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Que Deus coloque no nosso coração esse tipo de confiança. Que Deus tire de dentro de nós aquele desejo de permanecer na zona de conforto. Que não sejamos cristãos que não abrem mão de nada para servir. Mas que sejamos inspirados e desejosos de fazer o máximo possível para a honra e glória de Cristo. Talvez Deus não tenha para nenhum de nós histórias desse tipo. Mas que Ele coloque no nosso coração a disposição e o desejo para servir, custe o que custar. E que essas pessoas sejam nossas inspirações, sejam o nosso modelo, sejam os nossos heróis. Nós vivemos uma fase de super-heróis. Heróis são esses homens, essas mulheres, tantos que serviram a Cristo, abrindo mão das suas próprias vidas. Esses são super-heróis. Então, irmãos, em primeiro lugar, uma pessoa deve nos inspirar. Nós devemos buscar ser também alguém que não busca os próprios interesses. Em segundo lugar, uma pessoa que vive para servir. E em terceiro lugar, alguém que ama de forma sacrificial. E eu quero encerrar com duas reflexões diante do que nós vimos aqui no texto bíblico.
esses dois relatos sobre a vida de Timóteo e Epafrodito. Que a gente possa refletir na própria vida do apóstolo Paulo e de todos os outros apóstolos. Nós lemos aqui sobre Pedro, Mateus, negando Cristo, covarde diante daquela situação, e tão pouco tempo depois, corajoso, morrendo por causa do Evangelho. Pensar em todos esses relatos das pessoas que colocaram a sua vida em risco por causa de uma causa, por causa do Evangelho. E a primeira reflexão é para quem de alguma forma ainda duvida das Escrituras, da Bíblia, duvida de Cristo, ou que ainda não possui uma convicção sobre o caminho a seguir. Para aquelas pessoas que ainda não depositaram a sua fé, a sua esperança em Jesus. O que será que levou essas pessoas a darem a própria vida por algo que não traria nenhum benefício próprio aqui na terra? O que você acha que levou esses jovens a ir se tornar escravos? Sem nenhum tipo de recompensa? Será que uma mentira ou algo puramente emocional faria com que os apóstolos lutassem até o fim por algo mentiroso? Que tipo de convicção leva dois jovens a se venderem como escravos? O que há de tão especial em Cristo que leva as pessoas a não temerem a morte? Será que você, na sua dúvida, possui essa resposta? Eu queria te dizer que a Bíblia possui a resposta. E queira conhecer mais da palavra de Deus para também saber qual é a resposta para tudo isso. Busque conhecer mais de Cristo, queira mais a Cristo. E para aqueles que já creem em Cristo com todo o coração, eu quero que vocês meditem sobre esses relatos e pensem nas suas próprias vidas. Você ama Cristo com toda a sua força, com toda a sua mente? Até onde você iria por Cristo? Pense nisso, reflita nisso por um instante.